No dia 19 de junho de 52, nós fomos dormir num paraíso e acordamos no inferno. Um preso enfiou o fuzil lá e matou o armeiro. Ninguém pôde pegar armamento. Tinha pouca arma, porque eles tomaram todas. Poucos militares, que muitos, até a arma de serviço, já tinham gasto toda a munição. Aqui ficou um soldado que correu do destacamento, não entrou no tiro nem no pau. Ele ficou porque aqui é uma passagem, uma galeriazinha para pegar a água que vem e entrar aqui. Não estava chovendo, então ele ficou até o outro dia cedo. Ele estava ali dentro, ele era fechado, tinha um cadeado que ele colocava. E aí o Pereira Lima na janela matou ele aí. E o Chinachou ficou naquela janela ali. Se ele não tivesse falado isso, ele não teria morrido, porque o seu Otávio era um homem bom. E aqui era o nosso sanitário, aonde então morreu um soldado lavando o rosto, que era a hora do café. Os presos tudo aí atrás na horta, esperando a hora de atacar. Uma ilha de sonho. Ninguém poderia imaginar as feras que ela oculta. Nem tigres, nem leões. Feras humanas. Silêncio! Entrar em forma! Formatura geral! Homens transformados em feras pelo destino e pela sociedade. Nossa história é apenas o relato de um fato real. Começa numa clara manhã de verão. Não foi exatamente um começo. Foi uma explosão. A rebelião aconteceu porque foi aumentando a quantidade de presos e não a quantidade de funcionários e policiais. Mas lá então apareceu um sargento que foi condenado em São Paulo, João Pereira Lima. Ele foi expulso da Polícia Militar porque ele matou um sargento da aeronáutica na Boca do Lixo, em São Paulo, no Cabaré, por causa de uma dançarina. Então ele ficou no quartel do 1º BTA, ali na Avenida Tiradentes, em São Paulo. Ali ele ficou 2 anos. Depois de 2 anos foi entregue para a penitenciária do Carandiru. Mas lá ele queria mandar, lá ele queria exercer a função, não esqueceu. E ele tinha todo o treinamento militar necessário para tirar os presos de lá. Ninguém gosta de ficar preso. A liberdade é a coisa que todo mundo procura, não interessa a coisa errada que faça ou não, mas não quer ficar preso. Fazer coisa errada é fácil, ser castigado por ela que é difícil. E todos os presos lá queriam sair, porque era uma prisão de segurança máxima. Então, foi para lá um terceironista de engenharia, chamado Portuga. Olha, o Portuga chegou lá, o Portuga era um preso, o Fujão. Esse terceironista de engenharia havia fugido da penitenciária do Carandiru. Foi o primeiro a fugir de lá. Aí, como uniu a força e a inteligência, o Portuga fez todo o plano e passou a responsabilidade para o Pereira Lima, que executou todo o plano do Portuga. A rebelião foi no dia 20 de junho de 52, às 8h15 da manhã começou. Eu era sentinela ali daquele quartelzinho, só olhando para o mar, a baía da ilha, só para ver o que ia se passando lá na frente. Mas no dia da rebelião saíram 117 presos com apenas 2 soldados. No caminho, o João Pereira Lima, aquele ex-sargento, tomou o fuzil do soldado que estava na retaguarda.
daquele grupamento de presos. Tomou o fuzil dele e mandou que eu amarrasse. Quando ele veio, o seu Hilário veio, Pereira Lima estava atrás de uma pedra, mirou bem no meio da testa dele, matou. Foi a primeira morte do coisa. Tiro de fuzil, o senhor viu? O senhor viu. Mas estava todo mundo já usando fuzil até para caçar. Então, já não tinha mais, sei dizer, alarme. Não era mais. Aí, o que eles fizeram? Puseram os feixes de lenha na cabeça. Depois, mais coisa que ficamos sabendo, o seu Hilário já tinha 15 dias que estava aposentado e o Diário Oficial não tinha chegado na ilha e ninguém estava sabendo que ele estava aposentado e ele morreu aposentado. Você vê que judiação? Aí os presos vieram bonitinho, com os feixes de lenha, chegaram no quartel, entraram pelos fundos assim, atacaram o quartel. Nós éramos em 74 policiais, muitos estavam de férias, muitos estavam em casa, morava longe, não deu tempo de ir lá no quartel. Mesmo os que estavam desarmados, os presos iam matando, iam dando tiro neles. Acontece então que não deu chance de ninguém correr, porque quem correu morreu a pau, com o braço moído de paulada, perna ou então a cabeça. Eu lembro de todo mundo chorando de fome, uma gritaria e de repente, não sei de onde, um tiro bateu na pedra, o estilhaço feriu várias crianças que estavam com a gente, que nós estávamos em 18 crianças. Foi um cenário assim, muito trágico. E tinham dois policiais escoltando presos no Morro do Farol, que é o outro morro. Quando eles ouviram o estampido dos tiros, eles avançaram na escolta deles, com o machado, e pegaram os dois militares desprevenidos ali, não esperava aquilo, e afundaram o crânio dos dois com o machado. Um morreu 2 anos depois, tomou veneno. Punha sangue pelo ouvido. Não morreu no dia ali. Ficou em coma. E os dois ficaram em coma. E o outro morreu alguns anos atrás. Eu fui no sepultamento dele. Ele tinha ainda o osso frontal afundado no coice daquele machado. Não usaram a lâmina, usaram a parte sólida do machado, né? Para afundar o crânio deles. E eles tomaram as armas dos dois também, então ficaram 4 armas na mão dos presos. E eles foram para o destacamento. Pereira Lima matou o armeiro. Onde o soldado Nelson de Jesus tomou um tiro na mão, furou a mão dele no tiro. Eles entraram no presídio, foram no alojamento onde os policiais que eram solteiros estavam dormindo, tinham trabalhado à noite. Mataram na cama, machado. Tomaram o presídio. E ficaram esperando a barcaça que vinha de Santos uma vez por mês, que era o Batubinho. Então, quando foi ali por volta de 8h15 da manhã, foi aquela gritaria, aquele pega e tiro e pau, e polícia que pula a janela, e polícia que sai correndo tomando paulada. E eu não tive tempo de correr. Vieram 3 presos em cima de mim. Um preso veio para tomar meu armamento, que era um mosquetão, um fuzil mosquetão. Para tomar meu armamento. Deu uma paulada em mim, mas não pegou em mim, por sorte. Pegou no ombro do colega dele preso. Enquanto eles estavam socorrendo, eu corri para a casa do diretor. O panorama todo assim, já da praia da frente, do presídio, tudo. E que nós vimos aquela coisa horrível. Roupa queimada, sangue, sabe? Prato, sapato, tudo assim montuado, sabe? A nossa ilha linda, maravilhosa, aquele jardim lindo na frente, tudo de repente estava assim, transformando-se num inferninho, sabe? Então é o que eu sempre falo, a gente dormiu no paraíso e acordou no inferno. E o João Pereira Lima, aquele sargento,
deu ordem para os presos que ninguém molestasse as famílias. Quem se meter com mulher e criança, eu arrebento! Porque o fim deles era a fuga. E eles mataram 8 funcionários militares, um sargento, um cabo e 6 soldados, e 2 funcionários civis. E mais 12 presos morreram ali também, em luta com a polícia e luta entre eles mesmo ali, porque sempre teve uma facção inimiga da outra e tal. E na rebelião os presos tomam conta do presídio. E a lei é deles. O tenente ofereceu uma certa resistência, o diretor também, mas acabaram se rendendo em razão do número de presos. Eram 453 presos. De serviço, 10 soldados. Então, ficaram preparando a saída da ilha, esperando o Batubinha. Só que a barcaça, o Batubinha, demorou para ir para a ilha. A rebelião foi às 7h30 da manhã, como eu falei, e ela só chegou depois do meio-dia na ilha. Os presos, com aquele estresse todo, esperando a barcaça que não vinha, fizeram um tambor de caipirinha com álcool, éter e limão. Não tinha cachaça. E beberam aquele tambor. E foram queimar os processos dele no cartório do presídio. O fogo pegou no telhado, queimou metade do pavilhão frontal do presídio. Quando a barcaça chegou e viu o presídio de segurança máxima pegando fogo, já suspeitaram que alguma coisa tinha acontecido. Aí pegaram o binóculo, olharam para a praia do presídio e viram os presos embriagados, armados de fuzil, andando pela praia. Aí ela veio embora para o continente, veio para Ubatuba, para avisar que a ilha havia sido tomada. E teve um soldado que atravessou a nado, Simão Rosa da Cunha, atravessou da ponta da ilha para a ponta do continente, para avisar também o comando do 5º Batalhão, que era o 5º BC, hoje 5º BPMI de Taubaté, que era a única unidade policial militar da região, que a ilha havia sido tomada. E o que tinha que acontecer, aconteceu. Felizmente não maltrataram as famílias. As mulheres e as crianças acabaram sendo trancadas dentro dos presídios. Os presos foram buscá-las onde elas estavam e trouxeram, isso por ordem do Pereira Lima mesmo, trancaram, e do Faria Júnior, que foi outro líder que ficou na ilha. Quando o Portuga e o Pereira Lima saíram da ilha, o Francisco Faria Júnior assumiu o comando da ilha. E preso, né? E liderando os presos, também não deixou que tocasse nas mulheres e crianças. Em razão disso, ele foi perdoado do resto da pena dele. Acontece então que eles foram sortando a gente que estava lá, porque o Faria Júnior já tinha passado a administração para o tenente-coronel. Então começou a sortar nós. Então nós fomos catando junto com o preso, fomos catando morto, e catando ferido, aquelas coisas duras. Dessa fuga, eles acabaram saindo num barco chamado Carneiro da Fonte, que não coube todo mundo, e o barco apinhado de gente. Quando chegou na boca da baía, eles jogaram os feridos na água. E o sangue dos feridos na água atraiu os tubarões. Então os tubarões comeram muitos presos ali. E o restante veio para o continente. Então, da Ilha Anchieta, conseguiram ir até a parte norte de Ubatuba, que se dá em Ubatumirim. Lá deu-se então a fuga, o início da fuga pela mata. Já que a gente pode traçar, a fuga da Ilha Anchieta foi pelo ar e evidentemente pela mata. Os presos foram recapturados. Morreram alguns, morreram policiais, morreram civis. E desses que saíram de lá, só 83 retornaram e foram julgados por um fórum que se estabeleceu na ilha, com um juiz togado, um promotor e 20 advogados. Quando foi em final de 53, nós fomos para São Paulo, lá para o Tribunal Militar da Força Pública,
E lá nós fomos julgados, 3 foram absolvidos, 8 foram condenados. 6 meses de reclusão para cada um, o tenente também junto. E aí em setembro de 55, o novo diretor, né, capitão Paulo Viana na época, junto com o tenente Jonas Simões Machado, que era outro tenente, não aquele da rebelião. Aqueles da rebelião foram afastados do comando da ilha. E ficou no comando da ilha nos últimos 3 anos o capitão Paulo Viana e o tenente Jonas Simões Machado, falecido há pouco tempo, inclusive. E os presos foram levados para Taubaté, para a casa de custódia e tratamento de Taubaté, e para o Instituto de Reeducação de Tremembé, onde hoje é a penitenciária 2. E aí a ilha ficou com alguns funcionários lá ainda morando, aguardando a aposentadoria. Depois ficou com um soldado só, tomando conta da ilha por muitos anos, que foi o soldado Xavier. E depois acabou passando o comando para o filho, que foi rendê-lo lá, Valdinei Xavier, que se aposentou há pouco tempo atrás. E em 1977, a ilha passou a ser o Parque Estadual da ilha. Hoje eu vejo assim que em todos os lugares estão se acabando, né? E a ilha eu acho que não pode morrer nunca. Isso daí está dentro do coração da gente, do sangue, como eu costumo dizer. A gente não pode deixar isso morrer. Não importa quem seja o guia, qual é a operadora, o importante é a ilha, entendeu? Já falei isso e repito, se eu pudesse, meus filhos teriam nascido aqui. Conheci minha esposa aqui, eu trabalho aqui, me realizo profissionalmente aqui, né? Muitos policiais que trabalham comigo talvez não vejam essa importância, mas para mim é importante demais, né? Então, isso daqui é a minha casa. A pior lembrança que eu tenho é dos colegas mortos, a pau e a tiro. 2 soldados morreram a pau. Eu dormi sendo uma criança, de bruxa, Papai Noel, fada, Saci Pererê. E no outro dia, quando fui dormir outra vez, eu já era uma adulta. Foi assim um balde de água que jogaram na minha infância. Na hora da despedida, pô, eles tudo enfileirado ali, embaixo daquelas árvores, que não tinha árvore naquele tempo, era só ali perto da escada. Então ali, despedindo de um por um, para enterrar no Batuba. Essa é a pior notícia que eu tenho da Ilha Anchieta. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in